Eu sou o professor Luiz Alexandre e na aula de hoje eu quero mostrar para vocês como que funciona as ações do Photoshop. Bom, eu tenho aqui duas imagens que eu vou estar trabalhando com elas, tá? Percebam que as imagens elas estão um pouquinho escuras e eu vou configurar uma delas, qualquer, e depois nós vamos aplicar a mesma configuração para outra imagem. Essa é a ideia. Então eu vou arrastar essa imagem aqui para dentro. Deixa ele carregar no Photoshop. Bom, nós temos aqui o Camera Raw, né, que a imagem já está em formato RAW. Vou fazer uma configuraçãozinha aqui de leve nela, só para trazer um pouco mais a exposição. Acho que aqui está bacana assim. Coloquei aqui 0,75, a gente depois atribui 0,75 para outra também. Vou abrir a minha imagem. Pronto. Foi aberta. Nós temos aqui o plano de fundo. Eu gosto muito de duplicar a minha camada. Toda vez que eu vou manipular as imagens, eu geralmente duplico a camada, sempre para fazer um comparativo do antes e com o depois. Tá? E aí em seguida nós vamos fazer alguns recortes, alguns tratamentos, luz, brilho, alguma coisa nesse sentido assim, só para a gente entender como que funciona o processo de ações. Então, antes de começar a produzir tudo isso, vamos deixar bem claro uma situação. Na hora que a gente gera uma camada e faz aqui toda uma configuração, o necessário é você ficar atribuindo esses valores, né? Anotar esses valores num papel, tirar foto, sei lá, alguma coisa nesse sentido para você saber qual é o valor exato que você atribuiu para aquela configuração específica. Né? Então isso dá um trabalhinho. Imagine vocês aí com, sei lá, 10 fotos para estar fazendo tratamento e ter que ficar reconfigurando isso toda hora. Né? Sem contar que vocês poderão estar manipulando aqui diversos elementos ao mesmo tempo, né? Além de brilho e contraste, trabalhar de repente a vibratilidade, níveis e fazer outras configurações aqui ao longo do Photoshop. E fazer isso com 10 fotos vai demorar um belo de um tempo. Então o que eu vou fazer? Aqui em janela eu vou ter um item chamado Ações, tá? Ou Alt F9, como vocês estão vendo aqui na tecla de atalho. Vou clicar aqui em Ações. Bom, eu já tenho uma aqui definida, né? Eu vou criar aqui uma pastinha. Tá? Essa pastinha é o conjunto de ações que eu vou poder criar. Né? Então se eu vou fazer tratamento de, sei lá, comida, no caso aqui eu vou colocar bolo. Eu criei uma pastinha. Essa pastinha ela vai servir para me agrupar todas as configurações referentes aos bolos. Né? Então, se eu tenho uma determinada configuração que eu quero usar, eu crio uma ação, jogo ela para dentro da minha pastinha e vou organizando. Né? É mais uma questão de organização. Aqui embaixo, assim como a gente tem aqui embaixo também, nós temos aqui a opção de criar um novo, né? Ou uma nova ação. O nome dessa nova ação eu vou determinar aqui que vai ser bolo 1. Bolo 1, pronto. Ela vai ficar dentro do nosso conjunto de bolo. Tá? Podemos colocar a tecla de ação aqui, né? Tem tecla de função para você atribuir diretamente para o Photoshop. Então, se eu atribuir por exemplo, o F8, é só pressionar o F8 e ela vai atribuir todas as configurações para dentro da próxima imagem. Tá? Que essa é a ideia. Eu vou colocar aqui cor vermelha. Aqui a cor é mais uma questão de organização também no painel de visualização. Eu vou mandar gravar. E nesse momento que eu botar para gravar, eu vou perceber que aparece um reczinho aqui embaixo. Né? Aquele reczinho de player que a gente utiliza para gravar música, ele apareceu aqui. Isso já significa que ele está gravando. Aqui do lado eu tenho o interromper execução de gravação, que é para parar a minha gravação. Né? E o botãozinho de play, que é para executar essa ação do bolo em outras imagens. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma configuração bem simples, só para a gente entender o processo. Primeiro eu vou duplicar, Ctrl J. Percebam que automaticamente ele já fez aqui, logo abaixo de bolo, camada por cópia. Então significa que ele criou uma camada de cópia ali em cima para a gente. Eu vou vir aqui, né, nos filtros, e vou colocar aqui brilho e contraste. Vou aumentar aqui um pouco o brilho, vamos perceber que já está aumentando um pouco do brilho ali. Vou colocar somente para a camada de baixo. Então percebam que ele já está fazendo algumas configurações aqui. Né? Então ele criou a camada de ajustes, definiu a configuração, falou que a minha camada tem que ficar para a camada de baixo. Né? A minha camada de máscara tem que ficar para a camada de baixo. E vou continuar brincando aqui. Eu vou colocar mais uma configuração qualquer. Vou colocar aqui equilíbrio de cores.
Tá? Então, vou mexer aqui no equilíbrio de cores. Fazer uma configuraçãozinha simples aqui só para a gente ter conteúdo. Né? Tá aí, percebam que ele foi atribuído. Vou colocar para a camada de baixo. Tá? Então, ele fez uma atribuição para a camada de baixo. E, por enquanto, é isso. Vou clicar aqui no botãozinho Stop. E agora eu interrompi a minha ação. Tudo bem? Então, aqui nós geramos aqui uma determinada configuração para essa imagem. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui no meu programa e vou abrir uma outra imagem. Vou abrir essa daqui. Ó. Vamos lá, carrega lá para dentro. Bom, vamos manter do jeito que ela está aqui mesmo. Tá? Deixa eu ver se aqui eu consigo girar. Não, vou deixar assim do jeito que está. Tá bom, eu acho que aqui a gente tinha colocado 0,75, né? Vou colocar 0,75 também para essa. Vou abrir. Tá, então agora eu tenho dois documentos abertos. O primeiro documento é o número 1 e o número 2 aqui é o segundo documento. Né? Esse primeiro documento possui essas configurações e no segundo documento eu gostaria de refazer as mesmas configurações. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em cima do bolo e vou apertar o botãozinho Play. Vamos observar que aqui vão ser geradas camadas e a nossa imagem vai receber a nova configuração. Vamos perceber que ele atribui a mesma configuração, então para qualquer imagem que eu abrir a partir desse momento e que eu mandar executar essa ação, vou colocar aqui 0,75 para isso também, para manter aquele padrão, abrir. Então para qualquer imagem que eu for abrindo aqui para as minhas configurações necessárias, é só apertar selecionar o efeito que eu quero, né, a ação que eu desejo, e apertar o Play. Então está feito aí. Então é isso, pessoal. Essa é a primeira parte aqui das ações. Né? A segunda parte, vamos criar uma nova ação. Tá? Deixa eu abrir uma nova imagem. Vou pegar essa imagem de paisagem aqui, pronto. Tá? Paisagem não, estão trabalhando com bolo, né? Então vamos pegar esse outro bolo. Também 0,75 para ele. Opa, 0,75. Aí. Deixa ele carregar a imagem, está lá bonitinho. Eu não vou usar essas configurações, eu quero criar uma nova. Porém, nessa nova configuração, nós vamos possuir caixinhas de diálogo. Tá? Então, vou criar aqui uma nova. Né? Vou colocar aqui bolo 2. Eu vou colocar uma outra cor, eu coloquei vermelho para aquela, vou colocar verde para essa. Vou clicar aqui em gravar. E ele já começou a gerar para a gente aqui, né, o REC do Photoshop, o REC das ações que eu vou estar elaborando aqui para essa imagem. Eu vou dar um Ctrl J para ele duplicar minha camada, lembrando que eu sempre... É coisa minha, tá? Eu gosto de duplicar as camadas sempre para estar visualizando o antes e o depois. Só que dessa vez eu vou abrir caixinhas de diálogo. Eu vou vir aqui em Imagem, Ajustes, e vamos pegar aqui um brilho e contraste. Tá? É uma caixinha de diálogo, percebam que ela nesse caso eu estou atribuindo diretamente para a camada, não estou gerando uma nova camada de ajuste. Tá? Então ela vai ser atribuída diretamente para a camada. Acho que 32 ficou legal. Vou dar um clique em OK. Tá? Vou criar aqui uma nova situação. Vou pegar aqui filtro de foto. Vai ficar um negócio meio bagunçado, mas é só para a gente perceber. Aqui, magenta. Tá, a gente pode trabalhar a densidade, né? Ou a cor, não, vou colocar o filtro, tá legal. Vou dar um clique em OK. E aqui na frente eu tenho uns quadradinhos. Tá? Esses quadradinhos, na hora que eu seleciono ele, significa que naquele momento que o programa executar aquela ação para aquele ponto, ele abre a caixinha de diálogo para executar uma ação. Tá? Eu vou criar aqui agora uma camada de ajuste. Vou pegar aqui níveis e vou trabalhar aqui os valores. Pronto. Tá legal, vou atribuir para a camada de baixo. Percebam que nessas outras aqui agora não foram geradas as caixinhas que eu coloquei ali. Eu não quero colocar elas. Eu vou dar um stop.
E nós temos agora a ação bolo 2. Então vamos pegar novamente uma outra imagem. Tá? Vou pegar novamente o bolo. Que agora eu acho que aqui tem esse aqui, bolo 4. Pronto. Esse aqui eu não abri ainda. Também vou colocar 0,75. Abrir. Bom, agora eu quero executar a ação do bolo 2. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui bolo 2 e vou dar um play. Na hora que ele chegar lá naquela ação de brilho e contraste, ele abre a caixinha de diálogo, permitindo vocês estarem fazendo um novo ajuste, né, para aquele momento. Tá? Não quero, ok? Ele abriu novamente a outra caixinha, que é o filtro, trabalho, ok. E aí em seguida ele coloca as outras configurações para a gente, sem caixinha de diálogo, porque nós não estamos executando elas. Bom, e para encerrar, né, digamos que a gente criou uma ação por engano e a gente não gostaria de ter aquela ação, nós temos aqui a lixeirinha, que vai servir para vocês estarem excluindo a ação. Então, é só dar um cliquezinho em excluir e temos aí a ação. Pessoal, a ação ela otimiza bastante aí a nossa produção, né? Principalmente se nós temos aí um montante de imagens para ser trabalhado e todas elas necessitarem de configurações muito similares. E isso otimiza bastante o nosso tempo de produção. Espero que vocês tenham gostado e até um próximo encontro.